Todo cidadão e toda cidadã tem direito de acesso a dados governamentais. Saber o que fazem o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Em 2024, teremos eleições municipais. Vereadores em todo o país e prefeitos e prefeitas poderão ser eleitos. Nessa entrevista, a gente vai falar sobre como você, cidadã, cidadão, pode acessar os dados das prefeituras e saber como está sendo aplicado, como estão sendo aplicados os impostos pagos por todos nós. Eu converso agora com Maria Vitória Ramos. Ela é diretora executiva e cofundadora do site Fiquem Sabendo, um site que incentiva a participação cidadã e o acesso aos dados governamentais. Maria Vitória, mais uma vez no estúdio da TV Senado, obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade de novo, acho que é um espaço super importante. A gente já falou sobre isso no ano de 2022, se não me engano, 2023, gravamos uma entrevista quando eu fiquei sabendo do site Fiquem Sabendo, né? Agora a gente está com esse foco, né, no acesso aos dados das prefeituras. A gente estava conversando um pouco antes de começar essa entrevista. No âmbito do governo federal, da União, existem um portal dos dados abertos, existe uma série de mecanismos, né, que facilitam o acesso aos dados governamentais. Mas quando a gente fala de estados e de municípios, a coisa já começa a mudar um pouco. Primeiro, de onde vem esse direito, né, do acesso aos dados governamentais? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o direito constitucional e a lei de acesso à informação. E depois a gente vai entrar nesse âmbito do acesso aos dados das prefeituras. Bom, é bom que a gente está aqui porque tem muito papo de transparência para conversar antes da gente ir às urnas ainda esse ano. A Constituição de 88, ela assegurou no artigo 5º o nosso direito de acessar informações públicas. É entender que o governo ele tem que prestar conta para os seus acionistas, que somos nós, cidadãos. Então, a gente tem que poder saber se as políticas públicas estão sendo eficientes, quem influencia a decisão sobre essas políticas públicas, se os recursos estão sendo bem usados e de acordo com os nossos interesses, entender, né, se o governo está atendendo às demandas da população. E para isso a gente precisa de dados, a gente precisa de evidências, não basta ficar mais na opinião ou na declaração de um ou outro político ou autoridade. Não é uma questão de discurso, né? Uma coisa é o discurso do gestor, do prefeito, da prefeita, enfim, todos os representantes, né, eleitos, e outra coisa são esses dados, né? Agora, como a pessoa chega a esses dados, né? Que mecanismos a cidadã ou o cidadão tem para buscar essas informações e qual é o dever das prefeituras, por exemplo, como a gente está falando aqui, de prestar as informações solicitadas por qualquer pessoa que busque elas? É importante esse ponto, né, de separar o discurso, porque a política tem sofrido uma crise de credibilidade, né, há muitos anos, e as pautas baseadas em evidências e dados podem recuperar a confiança da população no Estado e seus representantes. Hoje, a gente tem uma ferramenta principal revolucionária e que é de todos nós, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação estabelece todos os procedimentos, os prazos, os caminhos que o cidadão tem para questionar o governo e o governo para responder. Então, a gente tem a transparência ativa, que é tudo que o governo tem que publicar sem ninguém ter que perguntar. Então, os salários, as licitações, os contratos, tudo isso tem que estar facilmente disponível no site dos órgãos públicos, no portal da transparência, que todo município hoje tem que ter, e também, enfim, em outros repositórios como o portal de dados abertos, que ainda muitos não têm, mas podem facilmente aderir ao portal nacional de dados abertos, portal brasileiro de dados abertos, que é disponibilizado para todo mundo. No caso, por exemplo, você está falando das prefeituras, né?
a gente tem essa obrigatoriedade de as prefeituras. A gente pode falar um pouco sobre, a partir da sua experiência, né? Como é que as prefeituras estão disponibilizando esses dados, se estão praticando essa transparência ativa, mas a mesma regra vale para as câmaras municipais também. Então, o cidadão, a cidadã que quer saber como o seu vereador eleito, a sua vereadora, o que ele fez durante o mandato, ele também consegue chegar a essas informações diretamente com as câmaras municipais? Bom, hoje o direito de acesso à informação e à transparência pública nos municípios ainda engatinha, né, e deixa muito a desejar. A gente precisa cobrar mais desses entes subnacionais, que é onde a vida acontece, que é onde as decisões mais afetam o dia a dia do cidadão. A gente precisa cobrar dessas prefeituras que elas, né, usem o padrão que a gente já tem estabelecido nacionalmente no Executivo Federal e que também, enfim, tem toda uma questão de que o município não tem recurso, não tem pessoal técnico, mas já existem formas de contornar isso, né? A CGU fornece o Fala BR, que é um sistema que unifica tanto demandas de ouvidoria quanto de acesso à informação, num sistema funcional, nacional e que os municípios podem aderir gratuitamente. Em relação à diferença entre executivo e os outros poderes, também é gritante. Isso a qualquer nível, federal, estadual ou municipal. Hoje o executivo está muito à frente das outras, né, do legislativo e do judiciário. Acho que tem uma sensação de que esses dois poderes não precisam se explicar ou prestar contas. E, na verdade, os que mais deveriam, porque, né, a gente elegeu os parlamentares. A gente precisa saber se o nosso voto fez sentido, foi bem usado e se a gente precisa mudar na próxima eleição. Você citou a Lei de Acesso à Informação, né? Que é esse mecanismo, né? Uma forma de garantir o direito, né, que já vem do direito da Constituição, do nosso artigo 5º. Agora, como é que a pessoa faz? Né, uma pessoa que quer buscar informação, seja pela Câmara Municipal, seja pela Prefeitura. Eu quero saber, por exemplo, o que está sendo investido em segurança pública, que é uma das maiores preocupações dos eleitores hoje, vai ser uma das grandes bandeiras das eleições em 2024. A pessoa chega com uma carta, a pessoa vai lá pessoalmente, procura o prefeito, procura alguma instância, isso pode ser feito via internet. Quais são os caminhos, na prática, para que uma pessoa exerça o direito de usar a Lei de Acesso à Informação? Olha, a gente tem que achar que tudo no Brasil é pior do que em outros lugares. Isso, às vezes, gera uma apatia e uma vontade de nem tentar. Mas eu quero convidar todos os telespectadores, porque a Lei de Acesso à Informação brasileira e as estruturas de transparência são das melhores do mundo. Quando, né, você conversa com organizações de outros países, eles ficam chocados com o fato que a gente tem um sistema totalmente digital. O cidadão pode ligar, pode ir lá pessoalmente, mas ele não precisa sair de casa para acessar a maioria das informações e para solicitar. Então, a gente tem essa vantagem de ser digital, tem a vantagem de ser um prazo curto estabelecido, são 20 dias que o governo tem para te responder. Em outros países, às vezes, os Estados Unidos, às vezes, demora 20 anos para responder um pedido de acesso à informação. Eu acho que é importante também começar aos poucos, sabe? Vai lá despretensiosamente no portal da transparência do seu município, começa a fuçar, começa a mexer ali, que vão ter alguns gráficos, algumas coisas que vão te chamar a atenção e aí vai te dando vontade de aprofundar. Né, todos os gastos e tramitações estão nos portais da transparência, mas aí o cidadão pode solicitar coisas mais específicas. Então, por exemplo, aconteceu uma operação policial na minha cidade. Eu quero saber quantos policiais estiveram envolvidos, quanto foi gasto, qual foi o resultado, quanto que apreendeu de drogas ou armas, ou enfim, qualquer demanda de segurança pública. Qualquer tipo de ação
tem que estar registrada, tem que haver informações sobre o que foi feito e o que está sendo planejado também. Né? Exatamente. Agora, Maria Vitória, no caso, por exemplo, uma pessoa vai até a prefeitura, ou então vai a uma Câmara Municipal, ou acessa até o Poder Judiciário, né, para a gente entrar aqui, né, nessa conversa falando dos 3 poderes, pede uma informação. Por exemplo, eu quero saber sobre um projeto, vamos mudar aqui um pouco, para outro tema que é também de interesse, segundo as pesquisas da maioria dos eleitores, educação. Quero saber como é que está sendo feito o programa de merenda escolar na minha cidade. A pessoa chega até a prefeitura ou vai procurar a Secretaria de Educação, pede a informação de maneira formalizada, seja por uma carta, seja pela internet, e daí ela não recebe essa informação. A quem recorrer? Infelizmente, nos municípios hoje ainda é muito comum que a lei existe, mas ela não está funcionando, ela não está sendo cumprida. Isso é um processo, né? A gente precisa ter pessoas provocando o governo, cobrando, questionando, levando para a imprensa, para que esses governos locais se organizem e, de fato, respondam às demandas do cidadão. Se você não está conseguindo respostas dentro do prazo, respostas satisfatórias, você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, que também é online. E um ponto importante pode usar a linguagem normal, não precisa falar juridiquês. Isso é uma forma também de afastar a população da política e das decisões, né? Complicando a palavra. O ministro Barroso falou disso recentemente, né? Como quem usa palavras muito difíceis, rebuscadas, normalmente é porque não sabe do que está falando. Ou então está querendo desviar o assunto, está querendo dificultar o acesso a uma informação, pode estar querendo até esconder alguma coisa, né? E aí, então, as pessoas podem denunciar para o Ministério Público, elas podem acionar o superintendente da Controladoria Geral da União do seu estado e reclamar a partir do município. Esses e-mails estão online no site da Controladoria Geral da União. E também podem acionar organizações como a Fiquem Sabendo. No nosso e-mail, contato@fiquemsabendo.com.br, a gente recebe denúncias, demandas, reclamações dos cidadãos e a gente tenta apoiar para que funcione nos municípios também, né? E a gente brinca que cada um dos 5.500 municípios precisa ter um chato e uma chata da lei, porque se não perturbar, não tem por que ninguém se mexer. É o que a gente estava conversando também, né? Existe você falou dessa apatia em relação à política, eu quero lembrar que a gente vai colocar aqui o site do Fiquem Sabendo, né? Você citou o e-mail para as pessoas que quiserem. A gente vai falar um pouco mais sobre esse site, porque explica também um pouco como usar a lei de acesso à informação. Mas essa falta de participação política é uma coisa até, às vezes, engraçada, porque, às vezes, nós brasileiros, a gente ouve isso muitas vezes em conversas informais, em família, entre amigos. O brasileiro não participa de política, mas é o brasileiro que está falando que não participa da política. E uma das formas de participação é justamente acessar esses dados, né? Vocês têm no site da Fiquem Sabendo meio que um passo a passo de como usar a lei de acesso à informação. Você podia dar um resuminho disso para a gente, explicar como é que a pessoa consegue chegar nesse passo a passo para se empoderar e ter a sua participação na vida política do país, né, nas decisões que dizem respeito, principalmente nos municípios, como você bem falou, é onde de fato a vida acontece. Sim, a gente tem um projeto que chama Wikilai, que é uma Wikipédia do acesso à informação no Brasil, onde a gente organizou tudo bonitinho, de uma forma lógica, com uma linguagem de gente normal, que tem lá até os pedidos de acesso à informação e os recursos prontinhos para a pessoa só copiar e colar, né? Então ela pode descobrir, por exemplo, uma série histórica de quantas remoções de área de risco, programas de reurbanização foram feitos, né? A gente tem muitas comunidades no Brasil que sofrem o risco de deslizamento, com as chuvas cada vez mais frequentes. Então, entender se o prefeito que está agora pedindo reeleição, se ele fez o que ele precisava fazer para manter a sua família mais segura. Então, tudo que você
que é importante para você, você pode usar a lei de acesso à informação para saber, por A mais B, se aquilo foi endereçado ou não, para além de falatório em palanque, né? E a gente tem que lembrar que depois da eleição, quem está apto a cobrar dos eleitos é justamente a população. Né? Não é votar e depois esquecer, daqui a 4 anos, ver as campanhas eleitorais. É acompanhar, fiscalizar esse trabalho, que é um papel nosso enquanto cidadãos e cidadãs também. Agora, qual a importância dessa atitude, né? Dessa iniciativa que as pessoas precisam ter de buscar as informações oficiais como forma de evitar a desinformação, as fake news, né? Infelizmente, essa chuva de desinformação que a gente ainda vem recebendo, que normalmente aumenta nos períodos eleitorais. Você parar de receber informações de um monte de gente que você não sabe quem é, da onde veio, com base no quê, e ir direto na fonte, pegar, olhar se aquele dado condiz com o que está circulando no WhatsApp. Eu acho que é importante, como você falou, essa questão da fiscalização e da cobrança, porque um dos grandes detentores da corrupção, na verdade, não é a fiscalização em si, é o medo de que você pode ser fiscalizado. Então, seria impossível para a gente fazer um controle de tudo que o governo, a máquina estatal está fazendo. Mas se a gente controla algumas coisas, isso dá a sensação de que está exposto a uma possível penalidade. E isso faz a corrupção, ou desvio de poder, desvio de função, diminuírem de uma forma geral. Então, é super importante essa participação contínua do cidadão. E, nesse momento pré-eleitoral, é o melhor momento que nós temos para conseguir compromissos e promessas desses candidatos, o que torna mais fácil a gente cobrar depois. Então, agora é o momento de cada cidadão ir nos seus candidatos e falar: você se compromete em regulamentar a lei de acesso à informação no seu estado, ampliar ou aderir, se não aderiu, ao portal da transparência, aderir ao Fala BR, pegar compromissos mesmo muito claros e pedir para que aquele candidato se comprometa diretamente com você e com a população, para você poder daqui a um ano chegar e falar: ué, quando você estava pedindo meu voto, você se comprometeu, agora já não quer mais. Sim, e no caso de um não cumprimento, que nesse caso, né, no que diz respeito ao acesso às informações, à disponibilização de dados de maneira ativa, isso não é um favor, não é uma benesse, isso é uma obrigação que todo gestor público tem, todo representante público tem, os vereadores e vereadoras, da mesma forma. A gente falava um pouco sobre, antes de começar a entrevista, estava conversando com vocês sobre as iniciativas, né, que a Fiquem Sabendo tem tomado para mobilizar as pessoas nesse período pré-eleitoral. E você falou em comunidades, né? Conta um pouco para a gente como isso está funcionando, que comunidades são essas, quem é que pode aderir, como que as pessoas podem fazer parte desse movimento de busca pela transparência, de cobrança, né, da transparência, das informações públicas e, assim, participarem mais ativamente de todo o processo pré-eleitoral e, claro, depois da nossa vida em sociedade. Às vezes, esse processo de cobrar o governo pode ser muito solitário, especialmente em municípios. A gente precisa se unir e criar redes para poder um apoiar o outro, compartilhar boas práticas, dar ideias do que funciona no município, do que não funciona no outro, se abraçar e ficar com raiva quando dá tudo errado e continuar com vontade para cobrar mais do governo. Então, a gente criou a comunidade da Fiquem Sabendo, carinhosamente apelidada por eles de Liga da Transparência, e que pode estar aberta para quem está atuando de forma ativa na cidadania nos seus municípios. É gratuito, entra, não tem nenhuma demanda, as pessoas se voluntariam para fazer certas missões de levantamentos nacionais a partir dos municípios. E aí as pessoas entram pelo site, daí via e-mail, entram em contato com vocês e aderem a essa comunidade. Perfeitamente. Agora, existem outros exemplos de comunidades, de grupos que se organizam
também na busca por informações, ou então até pela participação política mais efetiva, né? Aquela participação política que sai do sofá, que sai das reclamações em redes sociais e, de fato, vai atrás de quem pode decidir e cobrar para que as coisas realmente mudem? Sim, existe o programa de embaixadores da transparência da Open Knowledge Brasil, que é uma organização fantástica. Inclusive, eles lançaram mês passado, há pouco tempo atrás, o Índice de Transparência das Cidades de 2024, que pode ser uma fonte para o cidadão cobrar o prefeito que está se reelegendo de por que a cidade dele está lá para baixo do ranking, né? Outra iniciativa nessa linha é o radar de transparência do Tribunal de Contas da União com os tribunais de contas dos estados e a Tricom, que avaliam uma série de critérios de transparência nos estados e nos municípios, e que o cidadão pode ir lá e cobrar, falar, por que o meu estado está no nível mais baixo e não está no nível ouro, não está no nível diamante, para também tangibilizar as melhorias que precisam ser feitas. E aí, quando a gente fala de dados também, Marcelo, às vezes parece para as pessoas que é algo muito complicado ou que exige programação. Na verdade, a maioria das coisas a gente consegue lidar com planilhas pequenas, né? Você vê uma série histórica ali, tem cada ano um número, é só uma tabelinha, mas para quem quer se aprofundar mais também, eu recomendo muito a Escola de Dados, que é parte da Open Knowledge Brasil, mas que tem uma série de cursos gratuitos para o cidadão que quer entender melhor, não só para cobrar o governo, mas para o seu próprio trabalho, para a sua própria vida, como mexer em base de dados. Também para acompanhar a questão de gênero nas eleições, né, que tem ficado cada vez mais importante, tem o Monitora, que é uma ferramenta da revista Asmina, onde é possível ver como é que está a situação de violência de gênero contra mulheres parlamentares. Escola de Dados, essa revista Asmina. Isso é bom as pessoas estarem registrando aí. Escola de Dados é uma coisa bem interessante para você saber como lidar com essas informações, como compreender melhor as informações que realmente pode parecer que é muito complicado, mas um pouquinho só de esforço você vai chegar a essas informações e compreender. Agora, Maria Vitória, as prefeituras, os poderes da União, né, inclusive o nosso poder legislativo, o judiciário, estão se movendo no sentido de dar mais transparência? Existe uma mudança também de cultura nesse sentido, de tratar mais a cidadania como uma razão, né, de existir dos três poderes públicos, né, do judiciário, do legislativo e do executivo, mais especificamente aqui falando das prefeituras. Você vê uma melhoria nesse sentido? Como é que está o estado da arte da transparência, especialmente no âmbito municipal? Olha, ainda está muito ruim. E o legislativo e o judiciário parecem não querer entender que eles estão sujeitos às mesmas regras do executivo, né? A gente precisa que toda a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Brasil tenha o seu portal da transparência, divulgue ativamente as informações, que ela possa envolver os cidadãos com audiências públicas, criando espaços de debate público físicos, reais, porque hoje a gente substituiu a praça pública virou uma rede social que pelo algoritmo a gente acaba nunca se encontrando. E eu acho que a transparência é uma ótima pauta para a gente sair da polarização, porque ela é uma pauta partidária, né? A transparência pública ela deveria pelo menos interessar a todo mundo. Nesse caso, não existe cor de partido, todo mundo quer saber. Exatamente. Até para poder governar melhor, né? O próprio gestor deveria ter interesse em ter informações de qualidade para que ele possa tomar decisões assertivas e não baseadas em opiniões infundadas. E no fim das contas, permitir a transparência, permitir o acesso do cidadão, da cidadã, é uma forma de aproximar essas pessoas,
né, e sabendo, né, tendo essa aproximação, essa forma de comunicação. E um ponto importante, Marcelo, nessa criação de espaços é ter conselhos de transparência em todos os poderes. Então, a Fiquem Sabendo faz parte do Conselho de Transparência do Executivo Federal, com outras entidades da sociedade civil que têm representação. A gente está agora batalhando para restituir o Conselho de Transparência do Congresso, da Câmara e do Senado, e os cidadãos devem batalhar por isso nas suas regiões, nas suas cidades, para que eles tenham voz e acesso direto ao que o governo está fazendo e decidindo no âmbito das suas ações da transparência pública. Bom, e vale lembrar que para as pessoas que estão assistindo essa nossa entrevista, que o site do Senado Federal disponibiliza tanto as redes sociais de senadoras e senadores, o e-mail institucional de senadoras e senadores, e que a cobrança, quando o cidadão se dirige, uma cidadã, um eleitor, uma eleitora, se dirige aos parlamentares, isso faz diferença. Uma pessoa pedindo é uma coisa, quando muitas pessoas pedem, aí a força de comunicação aumenta e o pleito também tem mais chance de ser atendido. Isso também é um mecanismo de transparência. No caso do Conselho de Transparência, aquelas pessoas que entenderem que é preciso aprimorar, inclusive isso vale, claro, para a gente aqui no Senado Federal, participem, né? Entrem em contato, usem o portal do Senado Federal para acessar essas informações. Maria Vitória, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Imagina, sempre um prazer estar aqui com você, Marcelo. Acho que é um trabalho super importante que você faz. E para fechar, eu gostaria de explicar a minha camiseta, porque claro, pode não fazer muito sentido, mas a ideia é o nome da nossa newsletter, que eu convido todo mundo a assinar, porque lá a gente distribui informações inéditas, como a porcentagem de crianças beneficiárias do Bolsa Família que não tiveram acompanhamento de saúde, ou a lista de fila de transplantes por município no Brasil todo. São informações que têm impacto direto na vida dos cidadãos, numa linguagem normal. Então, convido todo mundo a acessar. E a ideia aqui, é a Don't Lie to Me, porque você não poderia mentir para mim, cidadão, porque eu tenho a Lei de Acesso à Informação. É um trocadilho, né? Você está fazendo no inglês, o LAI é Lei de Acesso à Informação, exatamente, como se fosse a palavra mentir em inglês. Não minta para mim. Exatamente. Ok, Maria Vitória, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.